Em nossa época, testemunhamos o apogeu das finanças globais. Em 2006, a produção econômica mundial valia cerca de 47 trilhões de dólares, ou seja, 47 seguido de 12 zeros. O valor total dos mercados de ações e de títulos era de aproximadamente 119 trilhões de dólares, mais do que o dobro. E o impressionante montante da estranha nova forma de finanças, conhecida como derivativos, era de 473 trilhões de dólares, 10 vezes mais. No verão de 2007, parecia que a Terra se tinha transformado no planeta Finanças. Como nunca antes, o mundo estava interligado. Não apenas por cabos, cargueiros ou aviões a jato, mas por mesas de operações e bancos de investimentos internacionais. Nesta série, vimos como os mercados de crédito, títulos, ações, seguros e imobiliários evoluíram na Europa e na América do Norte. Agora, é hora de contar a história de como essas inovações financeiras conquistaram o mundo. Esta é a história da globalização financeira. A globalização é algo que já é cotidiano, porém, apesar de todas as vantagens de um mundo interligado, perfeitamente exemplificado pelo impressionante e agitado porto de Hong Kong, existe um aspecto negativo na globalização, que é a sua vulnerabilidade. Vulnerabilidade aos choques financeiros, porque as finanças não são uma ciência exata. E vulnerabilidade às forças políticas fora do controle dos banqueiros. A ascensão do dinheiro raramente foi tranquila. Várias vezes se viu pontuada por grandes e dolorosas crises. Há apenas 10 anos, parecia que estas crises tinham uma maior probabilidade de acontecer em mercados emergentes como a Ásia. Mas hoje é o Ocidente que se vê atravessando uma grave crise de crédito, enquanto a Ásia mal parece ter sido afetada. Na verdade, um novo fenômeno define hoje o mundo da economia. Os mutuários norte-americanos recorrem aos economizadores chineses. Uma relação simbiótica entre a China e a América, que eu chamo de chimérica. Mas será que a chimérica salvará esta era de globalização financeira? A arrepiante realidade é que há 100 anos houve uma outra era de globalização financeira, que acabou não com um lamento, mas com um estouro. E não há razão para que isso não aconteça de novo em nossa época. A ascensão do dinheiro. Chimérica. Costumava-se dizer que os mercados emergentes eram lugares onde havia emergências. Investir em lugares distantes pode lhe tornar rico, mas quando as coisas vão mal, isso pode se tornar uma via rápida para a ruína financeira. É por isso que muitos dos mercados emergentes de hoje, aparentemente imparáveis, são na verdade mercados reemergentes. Nos dias de hoje, é claro, o maior mercado reemergente é a China. Há quem diga que não existe limite à quantidade de dinheiro que se pode fazer aqui. É certamente verdade que nos últimos 20 anos, o continente seguiu o exemplo dado por Hong Kong e explodiu. Mas esta não é a primeira vez que os investidores estrangeiros se viram para a China para fazer muito dinheiro no país mais populoso do mundo. E da última vez, esses investidores estrangeiros perderam quase tanto dinheiro quanto há pessoas aqui neste país. O maior problema com o investimento em outro país, desde aquela época, é o fato de ser difícil para um investidor em Londres ou em Nova York ver o que um governo estrangeiro ou empresa planeja quando estão a um oceano ou mais de distância. Se o mutuário estrangeiro decide não pagar suas dívidas, o que um investidor pode fazer? A resposta antes de 1914 era brutalmente simples, mas eficaz. Fazer o governo acionar a Marinha. Ou
Garantir o controle político europeu. A diplomacia das canhoneiras dava segurança aos investidores britânicos, mesmo nas extremidades mais remotas da economia mundial. A Marinha Real forneceu o poder de fogo que deu origem à primeira era da globalização e aos seus pioneiros, como William Jardine e James Matheson. Jardine e Matheson eram corsários escoceses que fundaram uma companhia comercial no porto chinês do Cantão em 1832. Falando sem rodeios, sua linha de negócio mais rentável era a venda de drogas. Transportavam ópio produzido na Índia sob controle do governo britânico para a população de viciados da China, um comércio que o imperador chinês havia proibido. Em 10 de março de 1839, um oficial imperial chamado Lin Zizhu chegou no Cantão com ordens do imperador para acabar com o negócio. Ele bloqueou os armazéns de ópio britânico, impedindo futuras importações. 20 mil arcas de ópio avaliadas em 2 milhões de libras foram confiscadas e literalmente atiradas ao mar. Encarando perdas catastróficas, Jardine voltou para Londres para pressionar o governo britânico a enviar navios de guerra. Jardine teve seu pedido atendido. Em 23 de agosto de 1840, navios de guerra britânicos chegaram aqui na ilha de Hong Kong. O Império Qing estava prestes a sentir todo o poder do narco-estado mais bem-sucedido da história. Como Jardine havia previsto, a Marinha Real destruiu as defesas chinesas. Com o sudoeste chinês sob controle britânico, o comércio de ópio era feito livremente. O vício na droga se espalhou. Grandes regiões do país partiram para a rebelião e anarquia. Mas para Jardine e Matheson, com a sua sede então estabelecida em Hong Kong, os dias de glória da globalização vitoriana haviam chegado. Em 1900, a empresa estava em negócios mais diversificados e respeitáveis. Tinha suas próprias cervejarias, as suas próprias algodoarias. Tinham sua própria companhia de seguros e estradas de ferro, como a que construíram de Kowloon até o Cantão. Em 1913, um investidor em Londres tinha um leque extraordinário de oportunidades no estrangeiro, e nada ilustra isso melhor do que os livros contábeis da M.N. Rothschild Son. Só uma página de 1913 lista nada menos que 20 títulos estrangeiros, incluindo títulos emitidos pelo Chile, Egito, Alemanha, Hungria, Itália, sem esquecer 11 companhias ferroviárias, incluindo 4 da Argentina, 2 do Canadá e, aqui embaixo, a ferrovia de Kowloon até o Cantão. Pela primeira vez na história, a economia mundial estava de fato unida, por uma combinação de comércio baixo e alta finança. Mas esta primeira era da globalização financeira. Sofreria uma violenta interrupção devido ao primeiro verdadeiro conflito global da história. Em 28 de junho de 1914, o herdeiro do trono austríaco, o arquiduque Franz Ferdinand, foi assassinado na capital da Bósnia, Sarajevo. Inicialmente, os mercados financeiros reagiram com indiferença. Era só mais um episódio sangrento nos Balcãs. Na realidade, o assassinato havia provocado uma reação em cadeia nos mercados financeiros mundiais. Enquanto os investidores percebiam tardiamente a possibilidade de uma guerra europeia em grande escala, a liquidez, a capacidade de emprestar dinheiro ou de vender ativos, foi sugada do mundo econômico, como se tivessem tirado a tampa do ralo da banheira. A consequente ruptura nas finanças internacionais acabou com a globalização. É absolutamente fascinante seguir a deflagração da primeira grande guerra nas páginas financeiras do London Times. Só em 22 de julho de 1914 é que as pessoas perceberam
que o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand em Sarajevo, 3 semanas antes, pudesse ter repercussões financeiras. Apenas 10 dias depois, em 1º de agosto de 1914, o The Times teve que anunciar o encerramento da Bolsa de Valores, que ficou fechada até 4 de janeiro de 1915. Por que os investidores estavam tão aparentemente alheios ao Armagedon poucos dias antes do início da Guerra Mundial? A resposta é que a combinação de inovação financeira e integração global fez com que o mundo parecesse tranquilizadoramente seguro. As luzes nos mercados financeiros estavam verdes e não vermelhas, até as vésperas da destruição. Talvez possamos tirar uma lição para a nossa época também. A primeira era da globalização financeira levou uma geração para se estabelecer, mas se desintegrou numa questão de dias. E levaria mais de uma geração para reparar os danos causados pelas armas de agosto de 1914. A Primeira Guerra Mundial colocou um fim na primeira era da globalização. Até final da década de 1960, as finanças internacionais hibernaram. Alguns a consideravam morta. Em 1944, os quase vitoriosos aliados se reuniram para planejar uma nova arquitetura financeira para o mundo. O comércio seria liberalizado, mas os movimentos de capital estariam sujeitos a leis muito restritas. Quando o dinheiro cruzasse as fronteiras nacionais, passaria de governo para governo. Esta nova ordem financeira teria 2 irmãs guardiãs, estabelecidas aqui, em Washington. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, conhecida mais tarde como Banco Mundial. Mas na época de 1970, vastas somas de dinheiro estavam sendo acumuladas pelos exportadores de petróleo do Oriente Médio. Com os banqueiros ocidentais desesperados para reinvestir o dinheiro em empréstimos, as irmãs guardiãs baixaram a guarda. A globalização financeira renascia. A região que os bancos escolheram para emprestar os petrodólares parecia prometer os melhores retornos. Mas não era a primeira vez na história financeira que também apresentava os maiores riscos. Em 7 anos, a América Latina quadriplicou seus empréstimos estrangeiros para mais de 315 bilhões de dólares. Então, em 1982, o México declarou que não conseguiria mais continuar pagando sua dívida. Logo, todo o continente se encontrava à beira da falência. Mas há muito tempo, os investidores já não podiam esperar que seus governos enviassem uma canhoneira para recuperar o dinheiro quando os mutuários estrangeiros se comportavam mal. Agora, a responsabilidade desse tipo de crises recaía sobre o FMI e o Banco Mundial. Não tinham canhoneiras, mas em troca de novos empréstimos, podiam insistir que os governos da América Latina adotassem dolorosos programas de ajustes estruturais, impondo disciplina fiscal. Para os economistas americanos, estes programas faziam todo sentido. Mas nem todos estavam de acordo. Para o crescente coro de críticas contra as finanças globais, as 2 irmãs guardiãs da ordem do pós-guerra estavam sendo transformadas em mercenários econômicos. Apontavam uma arma financeira para a cabeça dos governos do terceiro mundo, apoiando ditadores e favorecendo os interesses do imperialismo yanqui. E pobre daqueles que resistissem ao seu punho de ferro. Teorias de conspiração surgiram no movimento anti-globalização. De acordo com uma dessas teorias, 2 líderes latino-americanos, Jaime Rodos, do Equador, e Omar Torrijos, do Panamá, foram assassinados por resistirem às exigências do imperialismo americano. Mas há uma coisa na história do complô entre o Banco Mundial e o FMI contra os líderes do terceiro mundo que não faz muito sentido. Afinal, os Estados Unidos não emprestaram tanto dinheiro assim ao Equador ou ao Panamá.
Nos anos 70, totalizaram apenas 0,4% das concessões e empréstimos dos Estados Unidos. E não eram grandes clientes dos Estados Unidos. E, veja bem, menos de 0,4% do total de exportações norte-americanas. Eles não me parecem números pelos quais vale a pena matar. Para dizer o mínimo, a ideia de assassinatos patrocinados pelo FMI é exagerada. Contudo, esta nova fase na história da globalização viu o surgimento de um novo e mais plausível tipo de mercenário econômico. Armado com uma arma financeiramente letal, o fundo de cobertura. Os homens que geriam os fundos de cobertura intimidavam muito mais. Precisamente por não terem que recorrer à violência para conseguir o que queriam. A sua distinta contribuição para a globalização a fez acelerar. Enquanto o Banco Mundial empresta dinheiro a países por um período de anos, os fundos de cobertura tendem a investir o seu dinheiro durante poucas semanas, ou mesmo dias. O grão-mestre do novo mercenário econômico foi George Soros. Judeu-húngaro de nascimento, mas educado em Londres e morando em Nova York, Soros trouxe para as finanças globais uma nova teoria de comportamento econômico, que destacava a falibilidade da natureza humana e a instabilidade dos mercados financeiros. Nossas ações terão consequências inesperadas, então o resultado não corresponderá às nossas expectativas. É assim que os negócios humanos funcionam em geral. De acordo com a teoria da reflexibilidade de Soros, os mercados financeiros não podem ser perfeitamente eficientes, muito menos racionais, pela simples razão de que os preços não são um mero reflexo da ignorância e tendências, muitas vezes totalmente irracionais, de milhões de investidores. Aos olhos de Soros, os mercados são condenados ao passar por ciclos de altos e baixos, como o temperamento humano está sujeito a surtos de euforia e desânimo. O fundo Quantum de Soros fez milhões com vendas de descoberta. Um tipo de transação que adquire ações ou moeda e as vende na perspectiva futura de que elas perderão o valor. Suas maiores jogadas resultaram de previsões certas sobre perdedores e não vencedores. E a maior delas figura entre as apostas mais especulativas de toda a história financeira. Em 16 de setembro de 1992, com a libra esterlina em sérias dificuldades, eu assisti Soros apostando contra o Banco da Inglaterra. Fiquei convencido de que especuladores como Soros venceriam com certeza em caso de confronto direto com o governo britânico. Era uma questão de simples aritmética. $1 trilhão em dinheiro, negociados diariamente em mercados cambiais estrangeiros, contra as magras reservas de moeda do Tesouro Britânico. Na época, a libra esterlina estava muito ligada ao marco alemão através do MTC, o mecanismo de taxas de câmbio europeu. Quando as taxas de juros alemãs subiram devido à reunificação extremamente dispendiosa do país, as taxas de juros britânicas aumentaram também, prejudicando as pessoas e empresas. Soros calculou que o chanceler britânico Norman Lamont seria obrigado a sair do MTC e a desvalorizar a libra. Foi a maior aposta da vida de Soros. Tinha tanta certeza de que a libra ia desvalorizar que apostou $10 bilhões, mais do que todo o capital do seu fundo. A relação risco-recompensa era desproporcional e, portanto, parecia ser uma boa especulação ou investimento, se quiser, a desvalorização da libra. Eu estava igualmente convencido de que a libra esterlina teria que desvalorizar, mas tudo o que eu podia apostar era a minha credibilidade. Naquela noite, fui ver a ópera A Força do Destino, de Verdi. Uma escolha bem apropriada. No intervalo, anunciaram que o chanceler Norman Lamont tinha aparecido ali, no átrio do prédio do Tesouro, para dizer que a Inglaterra iria se retirar do MTC, como nós torcíamos.
O dia de hoje foi extremamente difícil e conturbado. Há enormes fluxos especulativos que perturbam o funcionamento do mecanismo de taxas de câmbio. Soros fez $1 bilhão naquele dia. E aquilo foi só 40% dos lucros anuais do seu fundo. Sentiu uma sensação de triunfo quando a sua profecia se concretizou e a aposta deu tanto retorno? É claro. Foi quando nós apostamos e ganhamos. Naturalmente, você tem a satisfação, mas também o lucro. Soros deveu seu sucesso a um tipo de instinto sobre como a manada eletrônica iria se movimentar. Mas até os seus instintos, às vezes, estão errados. Mas e se os instintos pudessem, de alguma forma, serem substituídos por matemática? E se pudessem escrever uma fórmula matemática que garantisse lucros de 2 dígitos? Bem, do outro lado da galáxia financeira, essa fórmula acabara de ser encontrada. À medida que a nova era da globalização aumentava as trocas comerciais e crescimento, também aumentava a vulnerabilidade da economia mundial aos choques financeiros que poderiam se espalhar rapidamente aos 4 cantos do globo. Mas e se vivêssemos num tipo de planeta completamente diferente? Um planeta sem todos os atritos complicados provocados por seres humanos subjetivos e por vezes irracionais. Um planeta onde as pessoas absorvessem instantaneamente toda a nova informação e a utilizassem para maximizar os lucros. Onde, entre a turbulência da vida cotidiana, tudo fosse calmo e previsível. Nesse mundo perfeitamente calculável e eficientemente interligado, uma catástrofe imprevista no mercado de ações seria tão comum como a existência de um adulto 50 centímetros mais baixo que a média do nosso mundo. Aconteceria apenas uma vez a cada 4 milhões de anos de transações. Este foi o planeta imaginado por alguns dos economistas financeiros mais brilhantes dos tempos modernos. E assim é como o planeta dele seria. Em 1993, 2 gênios matemáticos chegaram em Greenwich, em Connecticut, com uma grande ideia. Myron Scholes, da Universidade de Stanford, inventou uma teoria nova e revolucionária de atribuição de preços chamada opções. Ele e Robert Merton, de Harvard, foram os quantes originais, uma nova geração de especuladores que usava matemática quantitativa para fazer dinheiro. Deste escritório simples, eles planejaram uma revolução financeira global. A ideia de Merton e Scholes baseava no contrato de opção simples. Vamos ver o exemplo de uma ação que vale $100 hoje. Suponhamos que eu ache que ela valerá 200 daqui a 1 ano. Não seria interessante ter a opção de comprá-la ao preço de hoje daqui a 1 ano? Se eu estiver certo, tenho um lucro de $100. Mas se eu estiver errado, tudo bem. Era só uma opção mesmo. O único custo para mim seria o preço da opção em si. A grande questão é, qual deverá ser esse preço? $5? $10? A resposta seria dada por uma fórmula mágica. Os quantos se referem a esta fórmula como caixa preta. Bom, vamos olhar dentro da caixa. O desafio que Merton e Scholes enfrentaram era como colocar preço em uma opção para comprar uma determinada ação, numa determinada data futura, levando em conta o movimento imprevisível do preço dela no período intermediário. Quem conseguisse determinar com precisão o preço da opção, em vez de simplesmente tentar adivinhar, mereceria efetivamente o título de gênio. Com um maravilhoso feitiço matemático, os quantes deduziram o preço da opção a esta fórmula. Estão um pouco confusos? Está um pouco difícil seguir a matemática? Para os quantos estava tudo bem. Para conseguirem fazer dinheiro a partir dessa coisa, precisavam de mercados cheios de pessoas que não faziam ideia de como precificar opções. Nos seus primeiros 2 anos, a empresa de Merton e Scholes, a Long Term Capital Management, fez muito dinheiro ao vender opções que nunca eram executadas porque os compradores erravam as previsões. A Long Term acertava.
Também tiveram sucesso ao comprar todo tipo de títulos, os que os gênios matemáticos achavam ter preços errados. Os vendedores de carros de Connecticut nunca foram tão bem. Reconhecidamente, para gerar estes enormes lucros, a Long Term tinha que pegar empréstimos. Esta alavanca financeira adicional os permitiu apostar mais do que o seu próprio dinheiro. Em agosto de 1997, o capital do fundo era um pouco menos de 7 bilhões de dólares, mas os ativos financiados por empréstimos somavam 126 bilhões. Poderíamos pensar que meros acadêmicos como Merton e Scholes teriam ficado muito assustados com esta dívida enorme. Mas não ficaram. De acordo com sua fórmula matemática mágica, o risco era praticamente nulo, mesmo com financiamentos tão altos. Além do mais, a Long Term recorria a estratégias de transações múltiplas e supostamente não correlacionadas, cerca de 100 ao todo, com mais de 7.600 posições diferentes. Uma dessas por dia ia mal, ou possivelmente até duas. Mas certamente todas as apostas não poderiam ir mal ao mesmo tempo. A Long Term negociava em mercados por todo o mundo, mas o maior negócio da empresa era vender opções nos mercados de ações norte-americanos e europeus. Opções que eram cobradas se houvesse grandes oscilações no preço futuro das ações. Na época, os preços altos que estas opções obtinham implicavam que os mercados se tornariam particularmente voláteis. Mas a Long Term achou que isso estava errado. De acordo com seus cálculos, a volatilidade dos mercados iria diminuir. Isso significava que a possibilidade dos investidores ativarem suas opções também seria baixa. Então a Long Term fez uma grande pilha de opções e as vendeu abaixo do preço. Parece arriscado. Eles calcularam que o risco de fracasso era 1 em 10 elevado a 24. Em outras palavras, praticamente nulo. Era como se estivessem realmente em outro planeta, longe dos mundanos altos e baixos dos mercados terrestres. Em outubro de 1997, parecendo provar que a Long Term era realmente o maior fundo de cérebros, Merton e Scholes receberam o Prêmio Nobel de Economia. Parecia que o intelecto havia triunfado sobre a intuição, como se a ciência tivesse superado o risco. Equipados com a sua caixa preta mágica, os sócios da LTCM pareciam estar prontos para fazer dinheiro muito além dos sonhos mais ousados, até mesmo de George Soros. Então, no verão de 1998, quando todos os gestores de fundos de cobertura relaxavam em seus iates, aconteceu algo que ameaçou arrebentar a tampa da caixa preta dos vencedores do Prêmio Nobel. A realidade começou a se comportar mal. Na evolução, as grandes extinções tendem a ser causadas por choques externos, como um asteroide que atinge a Terra. Na segunda-feira, 17 de agosto de 1998, um asteroide gigante colidiu contra o planeta Finanças. E, surpresa, caiu do outro lado do mundo, no mercado emergente particularmente volátil. Enfraquecido pela agitação política com o declínio das receitas do petróleo e privatização mal gerida, o frágil sistema financeiro russo entrou em colapso. Um desesperado governo russo foi levado a não pagar suas dívidas, alimentando as labaredas da volatilidade em todo o sistema financeiro mundial. Os mercados de ações caíram. Lembram-se de todas aquelas opções de baixo custo que a Long Term havia vendido, baseada na previsão de uma baixa volatilidade no mercado de ações? Aquelas que eles pensavam que ninguém iria executar? Foram executadas. Os quantes previram que a Long Term dificilmente perderia mais de 35 milhões de dólares num só dia. Na sexta-feira, 21 de agosto, o fundo perdeu 550 milhões de dólares, 15% de todo o seu capital. Agora, isso de acordo com os modelos de risco da Long Term, era praticamente impossível. Os corretores de Connecticut olhavam de queixo caído e olhos virados para suas telas. Não podia estar acontecendo, mas estava.
No final do mês, a Long Term tinha desvalorizado 45%. A única chance de sobrevivência era encontrar um nobre investidor que o salvasse. E o investidor mais poderoso da cidade era ninguém menos que George Soros. Era a maior humilhação. Os quantes do planeta Finanças implorando ajuda ao profeta da reflexibilidade irracional e inquantificável. Deve ter sido uma reunião muito tensa. Se lembra da atmosfera na sala? Eu lembro que ele veio para o café da manhã, não estava de todo tenso porque... claro, ele estava tenso, mas eu não, porque eu não ia investir o dinheiro. Não haveria nenhum investidor salvador para a Long Term. Eu achei que era muito perigoso e que eu não tinha capital suficiente. E, de fato, era necessária a ação coordenada de todos os bancos para salvar a LTCM. E foi precisamente isso que aconteceu. Temendo que o fracasso da Long Term pudesse desencadear um colapso financeiro generalizado, o Federal Reserve de Nova York negociou rapidamente um resgate de vários bilhões de dólares, com dinheiro de 14 bancos de Wall Street. Mas o que tinha acontecido? Por que Soros tão certo e os gênios da Long Term tão errados? Em primeiro lugar, o planeta Finanças não era assim tão lógico. Ainda era o bom e velho planeta Terra, habitado por seres humanos emocionais com uma mentalidade de manada. Houve, porém, uma outra razão para o fracasso da Long Term. Seus modelos de risco trabalhavam com dados correspondentes a apenas 5 anos. Se tivesse recuado pelo menos 11 anos, teria visto o colapso do mercado de ações em 1987. E se tivessem recuado 80 anos, teriam visto a última grande inadimplência russa após a Revolução de 1917. Sendo honesto, os vencedores do Prêmio Nobel sabiam muito de matemática, mas não o suficiente de história. Eles entendiam perfeitamente a bela teoria do planeta Finanças, mas não a realidade caótica do planeta Terra. E simplesmente por isso, a gestão de capital a longo prazo se transformou na má gestão de capital a curto prazo. A grande questão está em saber se uma crise dessas poderia surgir hoje, 10 anos depois, mas dessa vez envolveria tantos fundos de cobertura e seria em escala tão grande que simplesmente não poderia ser resgatada. A resposta para essa pergunta não está em outro planeta, mas do outro lado deste aqui. Para alguns, a história financeira são águas passadas, história antiga como a história da China Imperial. Alguns jovens corretores nem sequer se lembram da crise asiática de 1997 e 1998. Na verdade, aqueles que entraram no mercado depois de 2000 tiveram 7 anos muito bons. Os mercados de ações mundiais estavam em alta, assim como os mercados de títulos, como os mercados de bens, como os mercados de derivativos. Na verdade, todos os mercados de ativos cresceram, assim como os mercados daqueles produtos que têm grande procura quando os bônus são elevados, como iates de luxo. Mas estes anos de crescimento também foram anos de mistério, já que os mercados cresceram em época de subida de taxas de juros a curto prazo, desequilíbrios comerciais claros e o aumento do risco político. A chave para este aparente paradoxo está aqui, na China. Chongqing, nas margens do imponente rio Yangtze, está situada no coração do Reino Médio, a mais de 1.600 quilômetros das zonas costeiras que a maioria dos ocidentais visitam. Esta é a cidade com a maior taxa de crescimento do planeta. Viajei o mundo todo para filmar esta série e devo dizer que nunca vi nada assim.
Bem-vindos a Chongqing, a cidade de crescimento mais rápida do mundo. É o paraíso da construção. Se olharem para lá, no meio da neblina, conseguirão ver uma das 30 pontes que estão sendo construídas. E para lá, uma das 10 linhas de trem. Em toda a minha volta havia antes plantações, até 6 meses antes, quando começaram a construir literalmente milhões de metros quadrados de novos espaços para escritórios. O objetivo é transformar Chongqing na capital financeira da China Ocidental. Se continuarem nesse ritmo, logo serão a capital financeira do mundo. Graças a um crescimento como este, existem hoje 345 milionários na China e mais de 100 bilionários. A China não se limitou a deixar a era colonial para trás. A economia de maior crescimento mundial conseguiu evitar também o tipo de crise que surge periodicamente em outros mercados emergentes. Uma das razões para a ascensão sem crise da China tem sido o fato de que a maior parte do investimento chinês não é financiado por estrangeiros, mas das próprias poupanças do país. Houve investimento estrangeiro, mas grande parte tem sido investimento direto, na forma de coisas como fábricas, que não podem ser facilmente liquidadas em casos de crise. As poupanças chinesas se tornaram tão grandes nos últimos anos que fizeram a globalização tomar uma incrível mudança de rumo. Anteriormente, eram os ingleses ricos que emprestavam dinheiro aos países pobres da Ásia, mas agora os chineses que emprestam dinheiro aos americanos ricos. Sejam bem-vindos ao estranho e novo país híbrido da China e da América. E a que eu chamo Chimérica. Este lugar extraordinário é a Bolsa de Valores do Sudoeste. O lugar onde centenas de habitantes de Chongqing vêm para almoçar, jogar ping-pong e investir, ou será apostar suas poupanças no mercado de ações. É isto que define a economia chinesa de hoje. Cada vez mais define a economia mundial. Investidores chineses tentando decidir o que fazer com as suas abundantes poupanças. Após anos de instabilidade, as famílias chinesas poupam uma proporção bem alta dos seus cada vez mais altos rendimentos, contrastando com os americanos, que hoje em dia não conseguem poupar nada. As poupanças chinesas são tão elevadas que, pela primeira vez em séculos, a direção do fluxo de capital já não é do Ocidente para o Oriente, mas do Oriente para o Ocidente. E é um fluxo grande. Em 2007, os Estados Unidos precisavam tomar emprestado cerca de 800 bilhões de dólares do resto do mundo. São mais de 4 bilhões de dólares por cada dia útil. A China, por outro lado, tinha um excedente de conta corrente equivalente a mais de 1/4 do déficit dos Estados Unidos. E uma proporção incrivelmente elevada desse excedente acabou sendo emprestada aos Estados Unidos. Na realidade, a República Popular da China tinha se tornado o banqueiro dos Estados Unidos da América. Pode parecer um pouco bizarro. O americano médio tem um rendimento de cerca de 44 mil dólares por ano, enquanto o chinês médio, apesar dos mais de 100 bilionários no país e todos esses sinais de ostentação aqui no centro de Chongqing, recebe cerca de 2 mil dólares. Então, por que o segundo emprestaria dinheiro ao primeiro, que é quase 22 vezes mais rico? Bem, eis como isso funciona. Até recentemente, do ponto de vista da China, a melhor forma de empregar a sua vasta população era através da exportação de produtos manufaturados para o insaciável consumidor norte-americano. Para assegurar que essas exportações eram irresistivelmente baratas, a China teve que travar o fortalecimento da sua moeda em relação ao dólar, comprando literalmente bilhões de dólares nos mercados mundiais. E até recentemente, isto parecia beneficiar os Estados Unidos também. Aqui na América, a melhor forma de manter os bons tempos dos últimos anos tem sido através da importação de bens chineses baratos em grandes quantidades e vendê-los em hipermercados como este. Para empresas como Walmart, o outsourcing para a China tem sido uma forma de colher grandes lucros graças à mão de obra barata.
Só em 2006, o Walmart comprou nada menos que 9 bilhões de dólares em bens da China. Mas, ao mesmo tempo, ao vender bilhões de dólares em títulos ao Banco Popular da China, os Estados Unidos têm pago taxas de juros muito menores do que pagariam em situação normal. É o que chamam na escola da economia de situação em que todos ganham. Este é o maravilhoso mundo do país dual, da Chimérica, responsável por 33% da produção econômica mundial e mais de metade de todo o crescimento global dos últimos 8 anos. A Chimérica parecia um casamento celestial. Os chimericanos do leste poupavam e os chimericanos do oeste gastavam. Mas havia um porém. Quanto mais a China estava disposta a emprestar aos Estados Unidos, mais os americanos estavam dispostos a tomar. Chimérica, em outras palavras, foi a causa da inundação de novos empréstimos bancários, emissão de títulos e contratos de derivativos que invadiram o planeta finanças depois do ano 2000. Por sua vez, foi por esse motivo que o mercado hipotecário americano tinha tanto dinheiro em 2006, a ponto dos créditos subprime serem concedidos a pessoas sem rendimentos. Compramos casas, sem emprego e sem ativos. À venda. Ninjas. Disponível. Preço reduzido. Adiantamento de salário. Não é como se a crise nos créditos subprime de 2007 tivesse sido difícil de prever. Meses antes de estourar, estive no Tennessee e no Michigan para ver pessoalmente o número de famílias pobres que deixavam de pagar suas hipotecas e ficavam sem casa. Muito mais difícil de prever foi como um pequeno tremor no mercado imobiliário doméstico norte-americano iria causar um terremoto financeiro em todo o mundo. Poucas pessoas previram que a inadimplência nas hipotecas subprime enviaria uma onda de choque por todo o mundo que causaria a primeira corrida bancária a um banco britânico desde 1866, tendo que ser nacionalizado, ou que um dos maiores nomes do investimento norte-americano, Lehman Brothers, iria falir. Poucas pessoas viram que, à medida que outros bancos começavam a registrar centenas de bilhões em perdas, os empréstimos interbancários iriam simplesmente parar, levando o Tesouro dos Estados Unidos a propor uma injeção de 700 bilhões de dólares em todo o sistema financeiro. Com certeza, em junho de 2008, a chegada de uma recessão americana parecia mais ou menos inevitável, mas o fim do mundo? Ao olhar para as ruas de Hong Kong, não vejo grandes sinais de recessão aqui. Será que a metade chinesa da Chimérica se desligou totalmente da metade americana? A ideia de que a China conseguirá de alguma forma sair ilesa da crise americana é certamente sedutora. Apesar do declínio das exportações para o Ocidente em recessão e do colapso da Bolsa de Valores, a explosão da procura interna parece manter a economia chinesa crescendo pelo menos 8% ao ano. Mas lembre-se, já passamos por isso. Há 100 anos, na primeira era da globalização, muitos investidores pensavam que havia uma relação simbiótica semelhante entre o centro financeiro mundial, a Inglaterra, e a economia industrial mais dinâmica da Europa. Essa economia era da Alemanha. E a quebra dessa relação acabou em guerra. Guerra declarada à Alemanha. Como antes de 1914, existia uma linha tênue que separava a simbiose da rivalidade e do conflito. De acordo com uma estimativa, o produto interno bruto da China poderá ultrapassar os dos Estados Unidos em 2027. Nessa altura, argumentam alguns críticos do comércio livre, poderá não ter restado nada da indústria norte-americana. E quanto pior for a situação nos Estados Unidos, mais essas reclamações vão ganhando força. No dia de hoje, em que a Bolsa de Valores de Hong Kong caiu fortemente, é tentador perguntar se haverá algo que possa desencadear uma queda comparável na globalização, como a que ocorreu em 1914. A resposta óbvia é uma espécie de conflito entre os Estados Unidos e a China, seja ela devida ao comércio, a Taiwan, ao Tibete ou a qualquer outra discórdia difícil de prever.
O que começa como uma competição por medalhas olímpicas pode acabar numa batalha por dólares se um dia os chineses decidirem cancelar sua linha de crédito ao Império Americano. Talvez, como o seu nome sugere, a Chimérica não passe de uma quimera, o monstro mitológico das lendas antigas, que era metade leão, parte bode e parte dragão. Um conflito entre China e Estados Unidos pode parecer pouco plausível, mas um dos pontos chaves dessa série é o de que as verdadeiras grandes crises aparecem raramente, por isso não fazem parte da memória viva das pessoas que geram hoje as empresas, os bancos e os fundos. Só porque todos os cisnes que vimos até hoje são brancos, não quer dizer que não haja cisnes pretos. O mundo financeiro atual é resultado de 4 milênios de evolução econômica. Mas apesar da inédita complexidade e diversidade do sistema financeiro moderno, o planeta Finanças continua tão vulnerável como sempre ao velho problema de altos e baixos, da exuberância irracional e da depressão maníaca. Talvez toda essa complexidade tenha, na verdade, aumentado a nossa vulnerabilidade à crise. Por 4.000 anos, desde a antiga Mesopotâmia à China moderna, a ascensão do dinheiro tem sido um dos fatores-chave no progresso humano. Uma história extraordinária de inovação, intermediação e integração. Mais do que qualquer outra coisa, tem levado as pessoas a escaparem da trabalhosa agricultura de subsistência. Mas o planeta Finanças nunca poderá escapar da força gravitacional do planeta Terra. Porque os quantes nunca puderam prever com precisão o fator humano. A nossa tendência de subestimar a probabilidade de existirem cisnes pretos, a nossa propensão para passar da euforia à melancolia, a nossa incapacidade crônica de aprender com a história. É por isso que o curso da história financeira, como a maior das emoções humanas, o amor, nunca corre suave e nunca correrá. Nem mesmo aqui, no mágico e muito provavelmente mítico país da Chimérica.